as instalações das lixeiras foi previsto no projeto 580 lixeiras, né, inicial, 580 lixeiras. Aí a gente dividiu em 3 lotes a instalação, né? São o primeiro lote de 106 lixeiras, o segundo de 300 lixeiras e o terceiro lote de 174 lixeiras, se não me falhar a memória. O primeiro e o segundo lote já foram instalados, recebidos, mas o segundo ainda a gente não recebeu ainda, inclusive teve alguns equívocos da empresa, instalou endereços errados, mas isso a gente não recebeu ainda. Então a gente vai fazer uma vistoria em cada lixeira, né? A gente notificar a empresa para que sejam instaladas nos endereços da lista, né? Da planilha aprovada pela FUNASA. Eu estive juntamente com o pessoal de tributação, engenharia, fazendo o levantamento dessas casas para fazer o recebimento dessas lixeiras que a FUNASA solicitou para o prefeito, né, no caso, para o município. Aí a gente teve, vistoriando em loco, esses locais, essas casas, foi feito um lançamento aleatório, não foi escolhido a dedo esse pessoal que estava aí, que recebeu já essas lixeiras, que está dando esses probleminhas aí, mas a prefeitura já está realizando os devidos deveres dela, né? Aí, conforme o projeto da FUNASA repassado para o município, a gente teve que, infelizmente, não foi selecionado, tipo, você recebe, você não recebe. Foi aleatório, tipo, onde não tinha casas, onde não tinha lixeira na casa, no caso, não tinha lixeira, iria receber. No caso, do centro da cidade para fora, nos bairros. Não seria uma coisa assim, digamos, tal bairro vai receber, só o centro vai receber, tal lugar vai receber. Então, foi do centro para fora, tentando melhorar para todo mundo, mas como infelizmente não vai ter lixeira para todo mundo, né? Então... Em nenhum momento nós escolhemos as pessoas que estavam pagando em dia, que recolhiam seus impostos em dia, e nenhum morador. Foi feito o levantamento, no qual o critério era do centro para a periferia, nós falamos porque pessoas, às vezes, com menos custo de vida, né? Mas, assim, vai ser difícil contentar todos, porque, como nós já fizemos o levantamento, era para 1.100 e a FUNASA só disponibilizou 580 lixeiras. Então, assim, não foi nós que fizemos essa escolha. A empresa está instalando e vai ser feito um levantamento para ver se teve alguma que foi instalada incorretamente e vai ser corrigido o problema. Esse levantamento nós fizemos há mais de 2 anos, então, assim, devido ao tempo, às vezes as pessoas já não residem mais nesse local, às vezes até mesmo a pessoa já demoliu essa casa, essa moradia, então assim, às vezes não tem ninguém morando nesse determinado local, nessa casa. E na época que a gente fez, morava alguém lá, entendeu? Então assim, como é que nós saberíamos que levaria 2 anos para fazer a instalação das lixeiras? E se fosse em questão de 6 meses a 1 ano, não teria nada errado, né? Porque assim a empresa foi lá e instalou e a prefeitura vai ter que agora fazer um levantamento para ver se tem alguma coisa errada e vai ter que corrigir. Essa licitação, ela é uma licitação de recurso. A prefeitura recebeu o recurso, então nós publicamos a licitação. Essa licitação, ela é aberta para qualquer empresa qualificada no Brasil participar, de Cláudia ou de qualquer outro município. A gente publica a licitação no site da prefeitura e em todos os jornais de circulação. No dia do certame, só teve uma empresa que se interessou em participar, e essa empresa ela era de Sorriso. Então, ela participou do certame e ela saiu vencedora para fazer o serviço e entregar essas lixeiras. Quando o projeto chegou para nós também se assustamos com o valor, porque a gente também achou alto. Mas aí nós pegamos e fizemos cotações, foi levado em conta o valor real que é praticado no mercado e realmente essas lixeiras custam esse valor. Era um programa que estava disponibilizado pela FUNASA para alguns municípios do estado do Mato Grosso, não foi para todos os municípios, né? E nós fizemos lá o nosso requerimento, fizemos o acompanhamento, fizemos as reivindicações, atendemos todos os critérios técnicos que a FUNASA exigia e fomos contemplados aí com 580 lixeiras, né? Esse recurso da FUNASA é um recurso específico para esse fim, não pode ser utilizado para outro fim, e o modelo e as orientações técnicas com relação ao produto é uma exigência da FUNASA, também não pode ser mudado isso, e os critérios de distribuição disso também foi ditado pela FUNASA, ou seja, do centro
para os bairros, né? E isso foi pulverizado. Nós temos mais de 3.000 residências na cidade, portanto, a gente sabe que não vai conseguir atender todos, mas é um programa da FUNASA que iniciou ano passado e que nós estamos acompanhando. Assim que estiver disponível novamente, nós vamos fazer o mesmo requerimento para ter acesso a essas outras quantidades, né, para poder trazer para o nosso município e atender mais residências. Existem algumas lixeiras colocadas em locais inadequados, né? Essas lixeiras, a gente já fez o levantamento, já notificamos a empresa para que faça a correção, porque existe uma planilha aprovada pela FUNASA que tem que ser obedecida. Essa planilha foi submetida à FUNASA. Então, aquelas lixeiras que estão em local inadequado, em frente à residência sem morador, ou em frente a lote baldio, ou mesmo onde que já tenha lixeiras instaladas, a empreiteira vai fazer a realocação dessas lixeiras, mesmo porque a prefeitura não paga o serviço que não estiver sendo feito conforme o projeto. Também com relação aos valores investidos, dos valores investidos, R$500 mil foi da FUNASA e R$ 276,32 foi a contrapartida da prefeitura. O investimento total da prefeitura foi algumas idas na FUNASA, né, que nós estivemos lá, na Associação dos Municípios para acompanhar o projeto, e esse R$ 276,32, que é uma contrapartida em dinheiro.